No ar pela TV CPAD, mais uma edição de seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é pastor presidente na Assembleia de Deus em Santa Inês, Maranhão. Ele é primeiro vice-presidente da SEADEMA. Formado em História e Letras, ele é mestre em Teologia e mestrando em Ciência das Religiões. Seja muito bem-vindo, pastor Raifran Batista. A paz do Senhor, irmão Edilberto, pastor Edilberto. É um prazer poder falar com o senhor e poder nos comunicar com os nossos internautas que participam deste importante programa. O foco de nossa entrevista de hoje é o corpo de Cristo. Vamos ao foco. Pastor Raifran, o que a Bíblia quer dizer quando compara a igreja como o corpo de Cristo? Muito bem, pastor Edilberto. A igreja na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, aparece com algumas metáforas. Os escritores bíblicos usam algumas figuras de linguagens, usam metáforas para descrever a igreja. Eu creio que é um esforço do Espírito Santo para nos ajudar a compreender a verdadeira natureza da igreja. Então eu compreendo, pelo menos, duas coisas que a Bíblia de fato quer dizer quando compara a igreja como o corpo de Cristo, além de compará-la com o edifício, com lavoura, com rebanho. Mas essa figura do corpo de Cristo é extremamente pedagógica, importantíssima, porque ela contém no seu bojo lições que ajudam-nos a compreender a verdadeira natureza da igreja. Então, a primeira razão que eu entendo é a seguinte: assim como o corpo natural depende da cabeça para poder andar, viver, para ser, para locomover-se, a igreja, no sentido espiritual, precisa de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Assim, a Bíblia está querendo nos dizer que não há vida na igreja se ela não estiver ligada a Cristo. Ou ela está ligada a Cristo, ou então ela é um cadáver. Assim, essa figura nos traz a primeira lição sobre a natureza da igreja. A igreja ela é um organismo que está ligado a Cristo Jesus. Sem essa ligação, não há igreja. E a segunda coisa importantíssima que a Bíblia quer nos ensinar com essa figura da igreja como o corpo de Cristo é que Deus planejou que os membros cooperem com cuidado em favor uns dos outros. Isso está falando da participação. Ou seja, a igreja não existe sem essa participação mútua. Na verdade, o Espírito Santo usou a pena do apóstolo Paulo, usou a sua inteligência, o seu entendimento, usou todo o seu conhecimento para poder descrever a abrangência, a importância da igreja. Pois assim como um corpo tem uma estrutura, o corpo tem uma estrutura óssea, o corpo é composto de nervos, e eu estou falando do corpo físico, nervos, pele, pelo, sangue correndo nas veias e toda uma estrutura, a igreja também tem. A igreja tem uma estrutura. Ela tem um governo, ela tem uma estrutura espiritual, que é a sua ligação com Cristo Jesus, mas existem mais três coisas
que futuramente ou logo a seguir nós estaremos tratando, certamente, porque o foco aqui é corpo de Cristo. A Bíblia está querendo nos ensinar sobre unidade, ordenação, unidade e diversidade. Então, é exatamente, ou resumidamente, é isso que a Bíblia está querendo nos ensinar quando compara a igreja com o corpo de Cristo. Pastor Raifran, há pouco o senhor citou o apóstolo Paulo. Então, quando o senhor citou o apóstolo Paulo, acredito que tenha feito referência a 1 Coríntios, capítulo de número 12. Bem, além desse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, que é um texto assim bastante explorado quando se fala em corpo de Cristo, quais outras passagens bíblicas também fazem referência à igreja como o corpo de Cristo? Muito bem. O apóstolo Paulo é, de fato, o teólogo, o escritor do Novo Testamento que mais compara a igreja como o corpo de Cristo. Ele faz isso aproximadamente 15 vezes. Ele se refere à igreja como o corpo de Cristo. Assim como ele usou essa figura em 1 Coríntios 12 para falar também da importância dos dons, porque é importante que se diga isso, ele coloca a figura da igreja como o corpo de Cristo encaixada na explicação dos dons. Pois ele queria dizer, pastor Edilberto e queridos internautas, ele queria ensinar que, assim como há diversidade de dons na igreja, há também diversidade de membros no corpo, mas o corpo é só um. Então ele estava querendo falar da importância de cada membro como portador de um dom. Porque poderia existir, por exemplo, aquele membro que poderia querer orgulhar-se devido ser portador de um dom extraordinário e querer menosprezar aquele membro que fosse julgado como alguém que não evidenciava nenhum dom, ou talvez um dom insignificante na visão de alguns. Então, Paulo está dizendo que não há insignificantes, que todos são importantes. Assim como todos os membros do corpo são importantes para o funcionamento deste corpo, assim também, no sentido espiritual, todos os dons cooperam para o fortalecimento e o exercício desse corpo. Mas Paulo trata desse assunto também na carta aos Efésios, especialmente no capítulo 4, versículos 7 ao 16, capítulo 5, versículo 23 da carta aos Efésios. Talvez a carta aos Efésios seja a segunda carta e o segundo lugar, o segundo grupo de pessoas com quem Paulo mais trata da igreja como o corpo de Cristo. E também na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 5, Colossenses, capítulo 1 e o versículo 18, são os textos mais conhecidos e mais explorados sobre as evidências e a importância da igreja como corpo de Cristo. Pastor, e tem como identificar quando uma pessoa começa a fazer parte do corpo de Cristo? É possível, sim, identificar? Bem, pastor, essa talvez de todas as questões até agora seja a mais difícil, mas é possível. Sabe por que é possível? Uma pessoa, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo quando ela é regenerada pelo Espírito Santo, quando há de fato conversão. Enquanto não houver conversão, enquanto não houver regeneração, ela pode ser membro de uma congregação local, de uma denominação, de uma convenção, ela pode ter o seu nome no rol de membros, ela pode ser um aluno da escola dominical, mas se não houve ainda regeneração, se não houve conversão,
essa pessoa ainda não é membro do corpo de Cristo. Há um texto que pode nos ajudar no entendimento. 1 Coríntios, capítulo 12, especialmente o versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Perceba que, bem no início do versículo 13, o apóstolo diz que todos nós fomos batizados em um corpo. Isso quer dizer, pastor Edilberto e distintos internautas, que existe um batismo efetuado pelo Espírito Santo. Ou seja, existe uma imersão que o Espírito Santo opera do pecador regenerado. Quando o homem é regenerado, quando a pessoa é regenerada, o Espírito Santo batiza este ser, isto é, imerge este ser no corpo de Cristo. É muito interessante isso. Aqui, no texto, Paulo está falando da união entre judeus e gentios. Paulo está dizendo, quer judeus, quer gentios, todos fomos batizados em um corpo. Essa palavra batismo aí também é uma figura. Ela não acontece no sentido literal, como o batismo em águas, por exemplo, mas é para lembrar que é uma obra real que o Espírito Santo faz com a pessoa regenerada. Ou seja, o homem se converte, a pessoa se converte a Cristo, crer no Evangelho, crer na palavra de Deus de todo o seu coração, passa por um processo de regeneração, que é o Espírito Santo que faz. Então, o Espírito Santo coloca essa pessoa, o Espírito Santo transporta essa pessoa e coloca, e batiza, e imerge no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Isso é muito importante. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e já nós estamos de volta, certo? A você, amigo, irmão internauta, já estamos de volta com o seu programa Teologia em Foco. Conheça o novo curso livre de Teologia à Distância da FAECAD. Aulas especiais com os comentaristas das lições bíblicas da CPAD. Videoaulas, fóruns, provas e atividades de aprendizagem online, certificado de conclusão do curso e muito mais. Não perca essa oportunidade. Inscrições e informações pelo site faecad.com.br. Apoio CGADB e CPAD. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo.
Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Raifran Batista. Ele é autor da obra Discipulado Eficaz e Crescimento da Igreja, publicada pela CPAD. Pastor Raifran, qual é a característica mais evidente de que uma pessoa é membro do corpo de Cristo? Essa pergunta é importantíssima, porque se alguém, de fato, se tornou membro do corpo de Cristo no sentido bíblico, no sentido espiritual, então é claro que precisa haver uma evidência. Você é sabedor, nós somos sabedores, que há cristãos hoje, nesses dias em que vivemos, que não querem dar atenção a esse fator. Pensam, acham, interpretam que alguém pode entrar e sair na igreja, ou entrar e permanecer do mesmo jeito, e não há, da parte de alguns, inclusive alguns líderes cristãos, a preocupação de discipular, de ensinar, de orientar o novo crente a buscar essa intimidade com Jesus. Então, eu quero destacar a resposta da sua pergunta, que, por sinal, é uma das mais importantes que já ouvi até agora, é que a primeira coisa que identifica, a primeira característica que mostra, que evidencia que uma pessoa é realmente membro do corpo de Cristo, é uma relação vital com Cristo Jesus. Porque, assim como um corpo não pode viver sem a cabeça, não pode ser acéfalo no sentido espiritual, se bem que existem por aí algumas igrejas acéfalas, ou seja, já perdeu o contato com a cabeça há muito tempo, já cortou a comunhão, a intimidade com Jesus. Então, voltando para a questão do membro, para uma pessoa individual, aquilo que mais deve marcar, que caracteriza realmente, de fato, que uma pessoa é membro do corpo de Cristo, em primeiro lugar, é o seu relacionamento vital com Cristo Jesus. Como o corpo não vive sem a cabeça, uma pessoa não pode ser um verdadeiro crente sem um relacionamento vital com Jesus. Tem que crer em Jesus, tem que amar a Jesus, tem que adorar a Jesus, tem que ser um discípulo de Jesus. É preciso ser um discípulo de Cristo Jesus. E a segunda característica, pastor, na verdade, é que esse membro, essa pessoa que se tornou membro do corpo de Cristo no sentido teológico, no sentido espiritual, no sentido extremamente bíblico ou estritamente bíblico, é que as pessoas que são membros do corpo de Cristo, elas se sentem membros uns dos outros. Ou seja, elas querem ter comunhão uns com os outros. Elas querem viver na interdependência uns dos outros, assim como acontece com o corpo físico, com o corpo natural. Pois um membro depende do outro para que o corpo sobreviva, para que o corpo ande,
para que o corpo cresça. Assim, é aquele que, de fato, nasceu de novo, foi regenerado, tornou-se membro do corpo de Cristo. Se alguém tornou-se membro do corpo de Cristo, então essa pessoa vai evidenciar essas duas características: um relacionamento vital com Jesus e o entendimento, o sentimento de que ela não é um corpo, ela sozinha. Ela não pode viver sem o corpo. De fato, quem é membro do corpo de Cristo sabe, sente, entende que os membros são ligados uns aos outros. Isso fala de responsabilidade mútua. Responsabilidade mútua. E dentro dessa responsabilidade mútua entra a importância da koinonia, a importância da comunhão. Quem de fato pertence ao corpo de Cristo sente necessidade de comunhão, de interdependência, de ajuda mútua, de responsabilidade mútua. Isso é tão importante, pastor Edilberto, que no Novo Testamento nós temos pelo menos 22 mandamentos de mutualidade. Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, instruí-vos mutuamente. Ou seja, são mais de 20 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. Daí a importância de compreendermos essas duas características que eu diria serem as mais evidentes, as mais importantes. O senhor falou aí de mutualidade. A questão é, o fato de existir muitas igrejas, pastor, não descaracteriza a unidade do corpo? Outra pergunta importantíssima. Na verdade, Jesus só tem uma igreja, pastor Edilberto. Jesus só tem uma igreja. Ele disse, em Mateus 16, 18, está escrito, edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Jesus só tem uma igreja. Agora, visivelmente, diante dos nossos olhos, estão denominações, ministérios, organizações, convenções. De fato, estas coisas que são a parte humana da igreja não deveria, olhando para o Novo Testamento, olhando para o manual da igreja, a Bíblia Sagrada, o fato de existir muitas igrejas, não deveria, de forma nenhuma, descaracterizar a unidade do corpo. Perceba, há uma coisa muito interessante. No corpo natural, Deus dispõe as partes. Assim também, Deus o faz na igreja. Por exemplo, não são os homens que escolhem ser apóstolos, profetas, mestres, mas é Deus que os estabelece na igreja. Assim também, como acontece no corpo natural, no corpo físico, o pé não escolheu ser pé, o olho não escolheu ser olho, a mão não escolheu ser mão, mas Deus dispôs cada membro no corpo e cada um para uma função. Então, o ideal, pastor Edilberto e demais internautas, é que essa numerosidade de igrejas e de denominações e de ministérios, pela Bíblia Sagrada, pelo Novo Testamento, pelo ensino que podemos extrair do Novo Testamento, nada disso deveria atrapalhar a unidade do corpo. Nada disso deveria descaracterizar a igreja como o corpo de Cristo. Mas, infelizmente, por falta de compreensão destas verdades, o que temos visto é que essa organização visível da igreja tem, sim, descaracterizado a unidade e tem
dificultado as pessoas a compreenderem o que significa, de fato, ser corpo de Cristo. Isto é, ser igreja de Jesus na Terra. Pastor, então como entender a expressão unidade na diversidade? Ok, nós temos duas formas de responder esta pergunta, pastor Gilberto. Se eu olhar a igreja como no seu aspecto de denominações, eu tenho uma resposta. Mas eu prefiro olhar a igreja como um corpo local de crentes. Por exemplo, a igreja na cidade do Rio de Janeiro, a igreja em Santa Inês. Ou vamos dizer, visto que somos de uma denominação, temos uma organização local, nós começamos a observar que a diversidade não deve, de forma nenhuma, atrapalhar a unidade da igreja, porque o corpo é diversificado. A Bíblia diz inúmeras vezes que o corpo é composto de muitos membros. Muitos membros. Só ossos, por exemplo, nós temos 206 ossos. O corpo natural, por exemplo, tem mais de 100 trilhões de células nervosas, além dos órgãos, além dos sistemas, além de uma verdadeira funcionalidade que poderíamos dizer extremamente importante, fenomenal, que ocorre diariamente sem a gente perceber, sem a gente observar, a maneira como Deus colocou cada membro no corpo. A diversidade é uma maravilha. Ela deve cooperar e não atrapalhar. A beleza do corpo de Cristo, de fato, pastor, é essa diversidade. A diversidade, não somos iguais, não somos muitas vezes nem semelhantes, nós somos bem diferentes mesmo. Nossa unidade não anula a diversidade. Tem um exemplo bem interessante. Paulo diz assim: com a justa cooperação de cada parte. Olha, cada parte. Paulo está dizendo que há diversas partes. Em outro texto, ele fala, por exemplo, em Efésios 4,16, ele diz pela operação de cada junta. Ele fala até em juntas. A junta do corpo humano, as juntas do corpo humano. Ele está falando de partes pequenas que às vezes consideramos insignificantes, mas elas são importantíssimas para compreendermos a diversidade, a unidade na diversidade e a diversidade que deve gerar a unidade. Vamos a um exemplo bem prático, a uma ilustração. Por exemplo, cada membro de uma orquestra não toca o mesmo instrumento, mas todos tocam o mesmo hino. Há unidade na música, mas há diversidade nos instrumentos. Há muitos instrumentos em uma orquestra, mas a orquestra é a união de todos os instrumentos tocando a mesma música debaixo do comando do regente, que escolheu aquela música. E quem ouve de perto ou de longe faz o seu julgamento ao ouvir a melodia, ao ouvir o som, o ritmo, a harmonia, faz o seu julgamento e diz: que música bonita, que som harmônico, melodioso, que melodia maravilhosa, mas não imagina o trabalho que deu para o maestro organizar todos os instrumentos na mão de cada músico para ensinar o mesmo hino, para ensinar a mesma música. Assim é
também no corpo humano. Há uma diversidade de membros, mas essa diversidade de membros deve operar para a unidade. Por exemplo, nesse sentido, não é possível o pé, por exemplo, querer ir para o pé direito, querer ir para a frente, o pé esquerdo para trás. A mão, por sua vez, não pode querer ir para um determinado lugar e a cabeça ir para outro lugar. Não. Todos têm que obedecer o comando da cabeça. Na igreja, todos têm que obedecer o comando de Cristo Jesus. A diversidade não deve atrapalhar, pelo contrário, deve cooperar, como Paulo diz, pela justa operação de cada membro, de cada parte. Porque qual é o propósito do corpo depois de nascido? Crescer, desenvolver e alcançar a maturidade. Nenhum membro da igreja deveria querer sentir-se ele mesmo o corpo. Não. Ele deve sentir-se apenas parte do corpo. E como parte do corpo, ele é importante, ele é necessário. Deve existir unidade na diversidade. E a diversidade não deve atrapalhar nem dificultar a verdadeira unidade que Deus planejou para o corpo. Pastor Raifran, nós vamos para mais um breve intervalo. E a você, amigo, irmão internauta, fique por aí. Nós voltamos já com mais um bloco do seu programa Teologia em Foco. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD. De volta com o seu programa Teologia em Foco, entrevistando o líder da Assembleia de Deus em Santa Inês, Maranhão. Ele é mestre em teologia e mestrando em ciência das religiões. Sim, é o pastor Raifran Batista que continua conosco, falando a respeito do corpo de Cristo. Pastor Raifran, quais são as responsabilidades do crente como membro do corpo de Cristo? Ok, é muito bom pensar nisso, pastor Edilberto, pois há muitas pessoas que querem apenas os direitos ou pensam apenas no bônus, mas não se lembram do ônus, das responsabilidades. E isso é muito importante. Eu quero resumir a resposta dessa pergunta em 3 pontos que considero importantíssimos. Eu diria que são pelo menos 3, aquelas mais evidentes, as responsabilidades que cada crente precisa assumir, precisa ter consciência como membro do corpo de Cristo. A primeira delas é o compromisso de alcançar a maturidade. Alcançar a maturidade. O que é isso? Na verdade, é o propósito para o qual o corpo existe. O corpo foi criado para crescer, para desenvolver-se e alcançar a maturidade. Isso fala do crescimento espiritual. Isso fala da responsabilidade
que cada crente deve ter como membro do corpo de Cristo. Por exemplo, há um texto bíblico na carta aos Hebreus, onde o autor da epístola faz uma espécie de reclamação, ou pelo menos, no mínimo, ele estava admirado. Ele diz: eu esperava que vocês já fossem mestres neste assunto, mas vocês ainda precisam que eu lhes ensine sobre os rudimentos da doutrina. Pedro, por sua vez, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, diz que é nosso dever crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8, ou melhor, do versículo 12 até o versículo 16, ele diz que é dever do ministério preparar os crentes. Os dons ministeriais são dados, Deus dá homens em forma de dons, para treinar, para preparar os membros do corpo para que eles façam a obra do ministério. Isso é muito interessante. Então, a primeira responsabilidade de um membro do corpo de Cristo é se esforçar para alcançar a maturidade, não querer passar o tempo todo tomando apenas leite, mas alimento sólido. A segunda responsabilidade, pastor Gilberto, é que cada membro do corpo de Cristo deve submeter-se à direção, à mesma direção. Ora, se eu sou membro do corpo, eu tenho que me submeter à direção da cabeça. Eu tenho que entender que, como membro do corpo de Cristo, eu estou sob a liderança da cabeça. E em nosso caso, no caso do corpo de Cristo, a cabeça é Cristo, é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. As convenções, a direção das denominações são apenas aspectos humanos desta administração geral. Mas o governo é de Cristo, a direção é de Cristo. Então, dentro das responsabilidades, primeiro, eu, como membro do corpo de Cristo, preciso me esforçar para alcançar a maturidade. Eu preciso andar pelo mesmo caminho, ou seja, na mesma direção. Não pode, por exemplo, o pé direito querer ir para frente e o pé esquerdo querer ir para trás, por exemplo. Não é possível. Somos membros do mesmo corpo, estamos debaixo da mesma direção. Então, em segundo lugar, essa é a grande responsabilidade. Permanecer debaixo da mesma direção. Cada membro do corpo deve andar pelo mesmo caminho. E a terceira grande responsabilidade é cooperar para a unidade do verdadeiro propósito do corpo, que é glorificar a cabeça, se submeter à cabeça. Unidade de propósito. Eu preciso entender que a igreja existe para uma missão. Eu não posso querer fazer algo diferente daquilo para o qual Deus projetou a igreja. A igreja tem uma missão tríplice. Diante de Deus, ela tem a missão de adorar a Deus. Diante de si mesma, a igreja tem a missão de santificar-se, edificar-se a si mesma e cuidar de sua disciplina e manter comunhão uns com os outros. E, com relação ao mundo, a igreja tem a missão de evangelizar, de ganhar almas, de ganhar pessoas, de trazer mais discípulos, de fazer discípulos para o reino de Deus. Então, isso quer dizer unidade de propósito. Nenhum membro pode fugir da unidade do propósito do corpo. Pastor, então o senhor falou de responsabilidades. E agora, quais são os direitos do crente quando ele se torna membro do corpo de Cristo? Ou da pessoa quando se torna membro do corpo de Cristo? O primeiro direito dele é pertencer
pertencer. Ele tem que ser entendido como alguém que pertence. Ele não pode ser desprezado, ele não pode ser rejeitado, ele não pode ser refugado. O primeiro direito é o pertencimento. O crente deve sentir-se alegre, deve sentir-se satisfeito, deve sentir-se bem por esse direito, por esse privilégio, o direito do pertencimento. A pessoa olhar para si mesma, olhar para dentro de si mesma e dizer: eu pertenço, eu sou membro do corpo de Cristo. O primeiro direito é esse, o pertencimento. Como isso é maravilhoso. O direito de participar da alegria dos demais membros. O primeiro é pertencimento e o segundo é o direito da participação. Eu tenho o direito de participar da alegria do corpo, da honra do corpo. Como isso é maravilhoso se cada cristão entendesse isso. O direito da participação. Ora, Paulo chega a dizer que se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Mas se um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Então, está aí o direito da participação da honra, da participação da alegria. Se cada membro compreendesse isso, certamente, pastor Edilberto, demais internautas, nós teríamos poucos problemas na igreja, em uma igreja local. Nós teríamos poucos problemas, mas nem todos compreendem essa grande verdade espiritual. O primeiro direito é o direito de pertencer, é o pertencimento. O segundo direito é o direito da participação. Como é bom saber que você é útil, é considerado útil para o desenvolvimento do corpo, para o trabalho do corpo. E você também participa da alegria, você participa da honra que o corpo recebe. E o último direito, eu considero que também é extremamente importante, é o direito de crescer. Eu diria que isso aí é tanto responsabilidade como direito, porque o crescimento traz honra, o crescimento traz alegria, está tudo muito ligado. Está tudo muito ligado, pastor Edilberto. A gente, às vezes, tem até dificuldade de separar pedagogicamente. Mas o direito de crescer, o direito de ser útil, de ser importante, o direito de, primeiro, pertencer. A cabeça olha para os demais membros do corpo e vê você, ainda que os outros não vejam. Mas a cabeça tem ciência que você existe, ainda que você não seja visto, que aquele membro não seja visto, ou que ele seja menos visto ou menos citado, mas ele é importante. Então, o direito de pertencer, o direito de participar e o direito de continuar crescendo para poder alcançar os propósitos do corpo. Pastor, já partindo para o encerramento de nossa entrevista, o que é que cada crente jamais pode esquecer como membro do corpo de Cristo? Primeira coisa que você não pode esquecer, você tem que funcionar no corpo. Você é um membro do corpo de Cristo. Então você tem que funcionar no corpo. Você não pode ficar desligado do corpo. Não existe o que muita gente está pensando por aí de comunhão com Cristo sem o compromisso com o corpo de Cristo. Ora, o corpo está ligado à cabeça.
Assim como a cabeça, assim como o corpo depende da cabeça para dirigi-lo, a cabeça também depende do corpo. Isso é muito importante para que funcione. Você não vê nenhuma cabeça andando por aí sozinha, sem corpo, assim como você também não vê nenhum corpo andando por aí sem cabeça. A cabeça está ligada ao corpo, o corpo está ligado à cabeça. Então, um membro do corpo de Cristo jamais deveria se esquecer dessa ligação, desse funcionamento necessário. E só há esse funcionamento se você estiver ligado à cabeça. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. A segunda coisa que nenhum membro pode esquecer, nenhum crente jamais deveria esquecer, como membro do corpo de Cristo, é que você só vai continuar sobrevivendo se você tiver vida autêntica. E essa vida só é possível com Jesus no comando. Sem Jesus na cabeça, sem Jesus no comando, não há vida autêntica. Quando você corta um pedaço de unha, de uma de suas unhas, por exemplo, corta aquele pedaço de unha, tira um pedacinho da pele, joga fora. Deixa de ter importância. Por quê? Você não vai mais se preocupar com aquele pedaço de unha, com aquele pouco de pele que você cortou, porque se desligou da fonte, se desligou da seiva da vida, deixou de ter vida autêntica, vai murchar e vai morrer, porque não está ligada mais ao corpo. Cada membro precisa entender que você só vai sobreviver espiritualmente se tiver vida autêntica, e essa vida autêntica só é possível ligado a Jesus. E em último lugar, a vinculação dinâmica. O que é essa vinculação dinâmica? Ora, se você separar um membro do corpo, se você cortar, se você excluir, esse membro perde a vida e murcha. Assim também no corpo de Cristo, você não pode estar separado, você não pode estar distanciado, você não pode estar longe. Você precisa de vida e você precisa dessa vinculação dinâmica, porque é exatamente essa vinculação dinâmica que faz eu e você sentirmos que nós precisamos uns dos outros. Os pés dependem da cabeça, mas a cabeça depende dos pés para ir a algum lugar. Essa vinculação dinâmica é extremamente necessária. Colocando em palavras bem práticas e bem simples, eu poderia dizer que o alvo do corpo é crescer. Crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. O alvo para qualquer corpo, naturalmente falando, é crescer, desenvolver e atingir a maturidade. E para você, como membro do corpo de Cristo, é isso que Deus deseja. Que você tenha esse sentimento, que você pertence, que você é importante, que ninguém pode querer excluir você do corpo se você funciona, se você está bem, se você quer ajudar no crescimento do corpo. Você pertence. E neste pertencimento, você participa. E nessa participação especial, você continua com vida dinâmica, porque está ligado a Cristo, que é a cabeça. E nessa vida dinâmica, você sente-se útil, você está crescendo e você vai alcançar maturidade. Tudo para a glória de Deus em Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja. Pastor Raifran, que entrevista interessante, esclarecedora, muitos pontos importantes foram abordados.
quero agradecer a Deus pela vida do senhor, pedir ao Senhor Deus que abençoe tua casa, tua vida, teu ministério e que prospere o senhor em todos os sentidos. Muito obrigado aí por atender o nosso convite e participar do programa Teologia em Foco de hoje. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilberto. Fico muito grato também por ter sido convidado e é sempre um prazer poder lhe ouvir. E para mim é uma satisfação muito grande poder estar participando desse projeto da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus e estar, quem sabe, contribuindo, ajudando no crescimento de tantos jovens, de tantos adolescentes, de tantas pessoas, irmãos e irmãs neste Brasil e mundo afora que irão ouvir esse bate-papo, essa entrevista. Que Deus abençoe também a sua vida, sua família, seu trabalho e toda a equipe da CPAD. Esta edição do seu Teologia em Foco fica por aqui. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, nós te convidamos a inscrever-se. Você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Também pode curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. A paz do Senhor a todos. Até nosso próximo encontro, se assim um bondoso Deus nos permitir.